Você sabe o que quer dizer poligamia? Deus era a favor ou era contra o tal ato? Quer aprender a respeito desse assunto? Assista esse vídeo até o final em nosso canal Derrubando Raciocínios. Saudação de paz a todos, é com muito prazer e honra, estamos aqui para gravar mais um vídeo em nosso canal Derrubando Raciocínios e hoje com esse assunto bastante polêmico a respeito da poligamia. Será que Deus ele aprovava a poligamia? Por que ele não repreendeu os polígamos de sua época? Aleluia, quer aprender a respeito desse assunto? Não sai do vídeo não, assiste ele até o final. Mas antes, aleluia, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificação para que você não perca nenhum de nossos vídeos. Lembre-se que estamos rumo a 1000 inscritos e eu preciso da sua ajuda para atingir esse número. Aleluia, louvado seja Deus. Gostou do vídeo? Deixa um like para fortalecer ainda o nosso trabalho. Aleluia, louvado seja Deus. E também nos comentários sinta-se à vontade para solicitar um assunto polêmico para que juntos possamos aprender a palavra de Deus. Aleluia. Também não se esqueça de nos seguir pelas redes sociais, como pelo Facebook. Facebook@derrubandoraciocínios.com.br e também pelo Instagram. Instagram @derrubando_raciocínio.com.br. Irmão Donizete, o que é poligamia? Aleluia. Para quem não sabe, irmãos, poligamia é o casamento de uma pessoa com mais de um cônjuge. Isso trata-se de poligamia. Mas o que a Bíblia diz a respeito desse assunto? É exatamente o que nós vamos aprender nesse vídeo de hoje. Com isso eu quero pedir a você que abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 17 e o verso 17, e vamos ver o que está escrito. Tampouco adquirirá para si mulheres em grande número, para que o seu coração não se desvie. Não acumulará para si grande quantidade de prata e de ouro. Eu quero dar início a esse estudo, amado. Aleluia, louvado seja Deus, com esse texto. Aqui ele vem falando para nós a respeito dos deveres dos reis. E pode prestar atenção que a maioria dos polígamos, eles eram reis. Por que se existia a poligamia na época passada? Primeiro, as mulheres sempre foram, aleluia, tidas como o vaso mais fraco. Aleluia, então elas precisavam, aleluia, louvado seja Deus, de um abrigo, aleluia, de um homem. Aleluia, louvado seja Deus. Deus era a favor da poligamia? Absolutamente não. Aleluia, porque quando ele fez a criação, ele criou Adão e seguida uma Eva. Então ele nunca aprovou a poligamia. Mas a Bíblia, ela vem dizendo para nós aqui no texto da qual nós acabamos de ler, que não era para se adquirir mulheres em grande número. Aleluia, porque elas te fariam a se desviar dos caminhos do Senhor. E no decorrer desse vídeo nós vamos entender esse versículo. Mas ainda confira comigo o que está escrito em Deuteronômio 21, do verso 15 ao 17, para que a gente possa entender melhor esse assunto. O texto vai dizer assim, ó: se um homem tiver duas mulheres, uma a quem ama e a outra a quem não ama, e ambas lhe derem filhos, e o primogênito for filho da desprezada, no dia em que repartir os bens entre os seus filhos, não poderá dar o direito de primogenitura ao filho da amada, preferindo o filho da desprezada, que é o primogênito. Recolherá, porém, por primogênito o filho da mulher não amada, dando-lhe porção dobrada dos bens. Esse filho é o primeiro fruto do seu vigor, e ele pertence o direito de primogenitura. Aqui, amado, esse texto está nos falando a respeito de direito de primogenitura. E observa que ele começa dizendo que se um homem tiver duas mulheres, uma quem ame e a outra que não, ambas lhe derem filhos, e o primogênito for da desprezada, ele vem mostrando para nós que haveria um problema. Então todas as pessoas que eram envolvidas na poligamia na época, aleluia, trazia para si um grande problema. Mas ainda no livro de Atos, no capítulo 14, verso 15 e 16, a palavra de Deus nos diz assim: senhores, por que fazeis essas coisas?
nós também somos homem como vós, sujeitos às mesmas paixões. E vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele há, o qual nos tempos passados deixou andar todas essas nações em seus próprios caminhos. Louvado seja Deus. Olha o que o texto está nos dizendo. Ele deixou andar nos seus próprios caminhos. Preste atenção que deixar é entregar as suas próprias vontades. E quando executamos as nossas próprias vontades, tenha certeza, a gente vai tropeçar em alguma coisa. E foi o caso das pessoas que são polígamas na Bíblia. Aleluia, que tinha mais de uma mulher. Todos eles sofreram consequência. Mas, irmão Donizete, o que a palavra fala? Quem foi o primeiro polígamo da Bíblia? Aleluia, confira comigo Gênesis 4, do 19 ao 24, e você vai conhecer o primeiro homem envolvido na poligamia. Gênesis capítulo 4, verso 19 ao 24 diz assim: Lameque tomou para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada, e da outra Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda obra de cobre e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às 2 mulheres, Ada e Zilá: ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras. Matei um homem por me ferir, e um rapaz por me pisar. Se Caim há de ser vingado 7 vezes, com certeza Lameque será 77 vezes. Aleluia. Então o primeiro homem envolvido na poligamia era um homem maligno, um homem assassino. Aleluia, louvado seja Deus. Um homem que não tinha dentro de si o temor a Deus. E o nome desse homem era Lameque. A Bíblia está nos dizendo que ele tinha 2 mulheres, a saber, aleluia, louvado seja Deus, Ada e Zilá. Ambas deram-lhe filhos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então observa que o primeiro polígamo, ele não era um homem de Deus. Ele era um homem assassino. Ele matou um homem por lhe ferir e um jovem. Aleluia, louvado seja Deus. Ele matou 2 pessoas, segundo o que a Bíblia está nos dizendo. Aleluia, louvado seja Deus. Mas, irmão Donizete, o que dizer, aleluia, de Abrão, que também, aleluia, louvado seja Deus, foi polígamo. Eu, Donizete, não posso te dizer nada. Mas o livro de Gênesis, capítulo 16, do verso 1 ao 6, aleluia, e também Gênesis 21, do 8 ao 11, vai te falar alguma coisa. Qual foi a consequência de um homem chamado Abrão? Aleluia, louvado seja Deus, e não Abraão. Preste atenção que a Bíblia vai nos dizer. A palavra diz assim, ora, Sarai, mulher de Abrão e não de Abraão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse, pois, Sarai a Abrão: o Senhor me tem impedido de ter filhos. Toma minha serva que eu tenha filhos por meio dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar a egípcia, sua serva, e a deu por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter Abrão habitado 10 anos na terra de Canaã. Ele conheceu Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, desprezou a sua senhora. Então disse Sarai a Abrão: sobre ti seja a afronta que me é dirigida. Pus a minha serva em teu regaço, e vendo ela agora que concebeu, desprezou-me. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abraão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos, faze-lhe como te parecer. Então Sarai a maltratou, e ela fugiu de sua presença. Gênesis 21, do verso 8 até o verso 11, o texto vai nos dizer assim: cresceu o menino e foi desmamado. Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Sara, porém, viu que o filho de Agar, egípcia, a qual ela dera luz a Abraão, zombava de Isaque, e disse a Abraão: deita fora essa escrava e o seu filho, pois o filho dessa escrava não herdará com o meu filho Isaque. E pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho.
Primeiro tópico básico aqui que nós vemos aqui na vida desse polígamo chamado Abrão. Aleluia, louvado seja Deus. Preste atenção. Glória a Deus. Parecia uma coisa que era para dar tudo certo. Sarai, sua mulher, concordou em tomar Agar por mulher de Abrão. Ela concordou. Teve concordância de Sarai, teve concordância de Agar e teve concordância de Abrão. Não era para ser tudo certo? O que eu aprendo com isso? Que nem sempre quando está dando tudo certo é porque Deus está aplaudindo essa atitude. Mas observa o que aconteceu lá. Olha só que divisão que entrou, aleluia, na vida da família de Abrão. Observa que ele, sendo Abrão, não tinha ainda o chamado de Deus. Observa que lá na frente foi que ele teve esse chamado. De Abrão ele tornou-se Abraão, pai da fé. Quanto ele era Abrão, a Bíblia vai nos dizer, aleluia, que a sua parentela, aleluia, era uma parentela idólatra. Eram adoradores de um Deus chamado Marduk, aleluia, que era o Deus da Mesopotâmia. Aleluia, louvado seja Deus. Então, aleluia, preste atenção que o primeiro polígamo era um homem que não temia Deus. Observa que Abrão, também na época, quando ele tomou o conselho de Sarai, aleluia, louvado seja Deus, ele também não estava ali na direção de Deus. É tanto que ele acarretou, aleluia, essas consequências trágicas. E até hoje nós vemos essa consequência. Aleluia, louvado seja Deus. Os ismaelitas, a tribo dos ismaelitas que veio da parte de Ismael, aleluia, onde chega a nossa era, como foi a do Saddam Hussein, que há pouco, aleluia, louvado seja Deus, foi executado. Louvado seja Deus, inimigo do povo de Deus. Aleluia, então todos os polígamos, eles tiveram umas consequências trágicas. Aleluia, louvado seja Deus. Outro caso de poligamia na Bíblia que a gente vê, confira comigo aí Gênesis 26, verso 34 e 35, e veja lá o que está escrito. A palavra diz assim: quando Esaú tinha 40 anos, tomou por mulher Judite, filha de Beri, o Eteu, e Basemate, filha de Elon, o Eteu. Elas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Olha para isso, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Esaú agora toma duas mulheres, polígamo. E essas duas, aleluia, trouxe para o seu pai Isaque e sua mãe Rebeca amargura de espírito. Aleluia, você não vai encontrar na Bíblia pessoas envolvidas com poligamia que era uma bênção nas mãos de Deus. Aleluia, você não encontra. Pelo contrário, todos envolvidos na poligamia, aleluia, sofreram consequências trágicas. Aleluia, mas vamos correr o porquê do tempo. Confira comigo aí mais um caso de poligamia. Gênesis 29, do 31 ao 35. E depois nós vamos ler Gênesis 30, do 1 ao 24, que trata-se da mesma pessoa. Aleluia, a palavra de Deus nos diz assim: quando o Senhor viu que Lia era desprezada, abriu a sua madre, mas Raquel era estéril. De quem será que está falando, irmão? Concebeu Lia e deu à luz a um filho, a quem chamou Rubem, pois disse: o Senhor atendeu a minha aflição, e certamente agora me amará o meu marido. Aleluia, já entendo que o marido dessa mulher, aleluia, louvado seja Deus, já não amava, porém ela precisou dar à luz filhos. Concebeu outra vez e deu à luz um filho e disse: porque o Senhor ouviu que eu era desprezada, deu-me também este, e lhe pôs o nome de Simeão. Concebeu ainda outra vez e deu à luz a um filho e disse: agora esta vez se unirá o meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso lhe chamou Levi. De novo concebeu e deu à luz a um filho e disse: esta vez louvarei ao Senhor. Por isso lhe chamou Judá e cessou de dar à luz. Gênesis 30, do 1 ao 24 disse: vendo Raquel, aleluia, que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã e disse a Jacó: dai-me filhos, senão eu morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: acaso estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto do ventre? Respondeu ela: eis aqui a minha serva Bila, recebe-a por mulher, para que ela tenha filhos em meu lugar, e eu receba filhos por meio dela. Assim ela lhe deu Bila, sua serva, por mulher. Jacó deitou-se com Bila, e ela concebeu e deu a Jacó um filho. Então disse Raquel: julgou-me Deus, e ouviu a minha voz, e me deu um filho. Por isso lhe chamou Dan.
Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: com grandes lutas tenho lutado com a minha irmã e venci. E lhe chamou Naftali. E vendo Lia que ela mesma cessara de conceber, tomou Zilpa, a sua serva, e deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu um filho a Jacó. Então disse Lia, afortunada, e chamou-lhe Gate. Depois lhe deu Zilpa, serva de Lia, um segundo filho a Jacó. Então disse Lia, feliz sou eu, as filhas me chamarão feliz, e chamou-lhe Aser. Saiu Rubem nos dias da ceifa do trigo, e achou mandágoras do campo, e a trouxe a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia, dai-me, peço-te das mandágoras do teu filho. Respondeu ela, é já pouco que hajas tomado o meu marido? Tomarás também as mandágoras do meu filho? Disse Raquel, por isso ele se deitará contigo esta noite, pelas mandágoras de teu filho. E quando Jacó veio à tarde do campo, saiu-lhe Lia ao encontro, e disse, hoje te deitarás comigo, porque certamente te aluguei com as mandágoras de meu filho. E deitou-se com ela aquela noite. Veja só que tragédia, amados. Aleluia, louvado seja Deus. E ouviu Deus a Lia, e ela concebeu e deu à luz a um quinto filho. Então disse Lia, Deus me tem dado o meu galardão, porque dei a minha serva ao meu marido, e o chamou de Issacar. Lia concebeu outra vez e deu a Jacó um sexto filho. E disse Lia, Deus me deu um excelente dote. Desta vez o meu marido me tratará com honras, porque lhe dei 6 filhos. E chamou-lhe Zebulon. E algum tempo mais tarde deu à luz uma filha e chamou-lhe Diná. Então Deus lhe lembrou de Raquel, e ouviu e abriu a sua madre. Ela concebeu e deu à luz um filho, e disse, tirou-me Deus a minha humilhação. E chamou-lhe José, dizendo, acrescente-me o Senhor outro filho. Louvado seja Deus. Aqui está falando, amado, de um outro polígamo chamado Jacó. Aleluia, louvado seja Deus. Jacó teve várias mulheres, gerou 12 filhos. Glória ao nome do Senhor. E observe, aleluia, que confusão que existia nesta família. Aleluia, a disputa até mesmo por um relacionamento sexual. Aleluia, entre duas de suas mulheres. Olha que confusão, como é que Deus está no meio de certas confusões. Existem países que, infelizmente ainda, aleluia, louvado seja Deus, aderem pela poligamia. Aleluia, louvado seja Deus, mas Deus nunca foi de acordo. Talvez você possa dizer, mas por que Deus não falou nada diante dessa situação? Porque é simples, querido. Deus, ele não interfere nas suas escolhas. Aleluia, louvado seja Deus. Mas ele vem mostrando as consequências da escolha errada. Todos os que, aleluia, se voltaram à poligamia, aleluia, tiveram consequências trágicas. Jacó, aleluia, louvado seja Deus. Problemas com primogenitura, problemas com divisão de herança, problemas até na relação sexual. Olha só, problemas em cima de problemas enfrentou Jacó. Mas existem outros polígamos na Bíblia? Vamos dar uma olhada? Abre a sua Bíblia aí, esse é muito conhecido. 1 Samuel capítulo 1, do verso 1 até o verso 7, e veja o que a palavra nos mostra de mais um homem que era polígamo. E veja a consequência do tal ato. A palavra de Deus diz assim, houve homem em Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele 2 mulheres. O nome de uma era Ana e da outra Penina. Penina tinha filhos, mas Ana não os tinha. Subia este homem anualmente da cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E ali eram os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. No dia em que Eucana sacrificava, dava parte do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda que o Senhor lhe tivesse impedido de ter filhos. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor lhe havia impedido de ter filhos. Assim acontecia anualmente, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, Penina a irritava, pelo que chorava e não comia. Olha só mais uma consequência trágica de um homem polígamo, chamado, aleluia,
louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eucana. Tinha Ana e tinha Penina. Penina lhe dava filhos. Ana não tinha lhe dado filhos. Era uma mulher, aleluia, louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor, que não lhe podia gerar filhos. Aleluia. Então preste atenção que Penina irritava Ana constantemente. Então já existia uma divisão dentro de uma casa. E foi Jesus quem disse, irmão, que um lar dividido não subsiste. Aleluia, louvado seja Deus. Qual foi a subsistência? Olha a consequência que teve lá. A família de, aleluia, de Eucana. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E além do mais, o sacrifício que era apresentado, aleluia, de Penina. Aleluia, louvado seja Deus. Com Eucana. Olha para quem que ia apresentar. Para Hófni e Finéias, que eram dois sacerdotes, aleluia, ímpios. Glória ao nome do Senhor. Então nós vemos só negatividades para aqueles que eram polígamos aqui nesse caso. Mas tem outro caso aqui de outro homem, que esse todos conhecem, segundo o coração de Deus, que também foi envolvido na poligamia. E veja o que lhe aconteceu. Segundo Samuel capítulo 12, verso 8 até o 12, veja lá o que está escrito. A palavra diz assim: deite a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços. Também te dei a nação de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, te acrescentaria muito mais. Porque desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos. A Urias o Heteu mataste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher. A ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, portanto, a espada jamais se apartará da tua família, porque me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu para ser a tua mulher. Assim diz o Senhor: eu suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e a darei a teu próximo, a qual se deitará com elas em plena luz do dia. Tu fizeste em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel e em plena a luz do dia. Talvez você possa até me dizer: mas irmão Donizete, houve aí uma controvérsia nesse texto. Aleluia, louvado seja Deus, porque o texto está dizendo que Deus deu no sentido de permitir. Ele permitiu que, aleluia, Davi tinha muitos filhos. Aleluia, louvado seja Deus. Entregou a ele reinos. Aleluia, entregou a ele, aleluia, nação. Aleluia, louvado seja Deus. E ele agora resolve se agraciar por uma mulher que era casada, chamada Batseba. Aleluia, louvado seja Deus. Agora a espada não iria sair do meio da sua família. Consequências. Aleluia, louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor. O que ele estava fazendo oculto com Batseba iria ser feito com as suas mulheres em plena luz do dia. Aleluia, louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor. Então essas são as consequências que a gente vê de todos aqueles que foram envolvidos em poligamia. E mais um exemplo que nós temos, amado, de outro homem que é muito conhecido, que infelizmente teve um final trágico por ser envolvido na poligamia. Observa aí, 1 de Reis capítulo 11, verso 1 a 11, veja lá o que está escrito. A palavra diz assim: além da filha de Faraó, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis em contato com eles, e eles não entrarão em contato conosco, porque perverterão o vosso coração para seguires os seus deuses. A essa se apegou Salomão pelo amor, e tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas. Suas mulheres lhe perverteram o seu coração. No tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era completamente leal para com o Senhor, o seu Deus, como fora o de Davi, o seu pai. Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão, que era mau aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. E nesse tempo edificou Salomão um alto a Queimós, abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. O Senhor se indignou contra Salomão, porque desviaram o seu coração do Senhor,
o Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. Embora acerca desse negócio lhe tivesse dado ordem, que não seguisse outros deuses, ele não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Assim disse o Senhor a Salomão: já que houve isso em ti, que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te ordenei, certamente rasgarei de ti este reino e darei a teu servo. Aleluia, tá aí, aleluia, 300 mulheres e 700 concubinas, que perverteram o coração de Salomão, fazendo-lhe ele desviar-se dos caminhos do Senhor. Então poligamia nunca foi e nunca será a aprovação de Deus. Aleluia, porque Deus fez apenas uma Eva para Adão e fez apenas um Adão para Eva. E além do mais, nessa época da graça, aleluia, louvado seja Deus. Olha o que a Bíblia diz na carta a Timóteo, capítulo 3 e o verso 2, e depois o verso 12. Aleluia, louvado seja Deus. A palavra diz assim: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. E o versículo 12: os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem seus filhos e sua própria casa. Louvado seja o nome do Senhor. Você viu que para ser um bispo ou presbítero que seja, ou diácono, precisa ser marido de uma só mulher. E para finalizar esse vídeo, aleluia, louvado seja Deus, eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, verso 1 e 2, e veja o que a palavra de Deus nos diz. Ora, quantas coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da prostituição, porém, cada um tenha a sua, não é as suas, a sua própria mulher, e cada um tem o seu próprio marido. Amém, Jesus? Louvado seja Deus. Então, a respeito da poligamia, todos os polígamos da Bíblia, da qual nós citamos aqui, teve consequências trágicas. Se você achar algum outro aí que teve uma consequência abençoadora, digite nos comentários aí pra gente verificar. Aleluia. Mas todos que eu percorri e pesquisei, eu vi que todos eles teve problema familiar, teve problema de herança, teve problema de primogenitura, teve problema de ministério, teve problema espiritual, teve problema, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ministerial, teve problema financeiro, teve problema sexual, teve problema matrimonial. Em todas as áreas da vida foram problemáticos. Não sejam problemáticos também você de outros países que adota a poligamia. Deus não se agrada de tal ato. Agrade a Deus e sirva a Ele em espírito e em verdade. Amém? Que Deus nos abençoe. Ainda peço a vocês, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Estamos aí rumo a 1000 inscritos. Precise e conto com a sua ajuda. Não se esqueça de ativar o sininho de notificação para que você não perca nenhum de nossos vídeos. Aleluia! Deixe aquele like se gostou do vídeo. Nos comentários, sinta-se à vontade para solicitar um assunto polêmico, para que juntos possamos aprender a palavra de Deus. E não se esqueça também de nos seguir pelas redes sociais, como pelo Facebook, derrubandoraciocínio.com.br, e também pelo Instagram, derrubando_raciocínio.com.br. Então que Deus os abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.